Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente, pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira, nosso podcast semanal sobre o Evangelho de domingo. Bom, nesse podcast nós vamos meditar o Evangelho desse 19º domingo do tempo comum, dia 13 de agosto de 2023. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, depois de despedir a multidão e de mandar os discípulos embarcar para outra margem do lago de Genezaré, Jesus subiu ao monte para orar a sós. E Jesus fazia isso com frequência, passava noites inteiras em oração, daí a importância da oração na nossa vida. A caridade pastoral, o serviço pastoral tem que estar sustentado, fundamentado pela caridade orante. Enquanto Jesus estava rezando, os discípulos estão sozinhos em viagem pelo lago. Essa viagem, porém, não é nada fácil. É de noite, o barco é açoitado pelas ondas e navega com dificuldades, com vento contrário. E os discípulos estão inquietos, preocupados e com medo. Esse episódio refere-se certamente à situação da comunidade a que Mateus destina o seu Evangelho, e que não é muito diferente da situação das nossas comunidades hoje, não. A noite representa as trevas, a escuridão, a confusão, a insegurança em que tantas vezes navegam através da história os discípulos de Jesus, nós. As ondas que açoitam o barco representam a hostilidade do mundo, que bate continuamente contra o barco em que viajam os discípulos. Especialmente hoje, nós vemos uma mentalidade muito secularizada. Os ventos contrários representam a oposição, a resistência do mundo ao Evangelho de Jesus. Quantas vezes nós, discípulos de Jesus, também nos sentimos sozinhos, às vezes desanimados, desiludidos, temerosos de enfrentar as tempestades que se lançam contra nós. É aí que Jesus manifesta a sua presença, nesses momentos difíceis. Ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Aqui é interessante, porque a Sagrada Escritura fala que só Deus é capaz de caminhar sobre o mar. Está lá no livro de Jó, também no Salmo 77. Só Deus caminha sobre o mar. Só Deus é capaz de acalmar as ondas e as tempestades. Está no Salmo 107, Só Deus é capaz de acalmar as ondas e as tempestades. Jesus é, portanto, o Deus que cuida de seu povo e que não deixa que as forças da morte, destruam o seu povo. A palavra de Cristo, para os discípulos: "Coragem, sou eu, não tenhais medo", transmite aos discípulos a certeza de que nada devem temer, porque Jesus acompanha continuamente a sua caminhada histórica e dá a eles a força para vencer a adversidade, a solidão e a hostilidade do mundo. É a fé que nos dá essa resiliência. Depois, São Mateus narra uma cena exclusiva, que não é apresentada por nenhum outro evangelho.
a do diálogo entre Pedro e Jesus, os versículos 28 e 33. Tudo começa com o pedido de Pedro, aquele que será o primeiro Papa. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando também sobre a água. E Pedro era ousado, né? E Jesus manda ele sair do barco e ir na direção dele. E Pedro sai do barco e vai de fato ao encontro de Jesus, né? Caminhando sobre as águas. Mas se assusta com a violência do vento. E aí começa a afundar e pede a Jesus que o salve. E Jesus salva Pedro, mas censura a sua frágil fé. Por que duvidaste? Pedro é aqui o porta-voz e o representante de todos nós que formamos a igreja. É a igreja que vai no barco. Muitas vezes a nossa fé fraqueja, mas Cristo jamais nos abandona. Ele estende a mão para nós. O episódio reflete a fragilidade da fé dos discípulos. Sempre que tem de enfrentar as forças contrárias ao Evangelho, muitas vezes fraquejamos. E Mateus refere-se desta forma à experiência de muitos discípulos, né, que seguem a Jesus e outros que o seguirão, mas que se deixam abalar quando chegam as perseguições, né, quando chegam os sofrimentos, as dificuldades, né, mas Jesus não nos abandona. Né. Pelo contrário, Ele estende a mão para nos sustentar. Finalmente, a desconfiança dos discípulos transforma-se em fé firme. No final do Evangelho, que acabamos de ouvir, eles dizem, versículo 33, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É para aí que converge todo o relato do Evangelho de hoje. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus, a razão da nossa fé. Essa confissão reflete a fé dos verdadeiros discípulos, que veem em Jesus o Deus que vence o mar, que vence o vento forte, isso é, que vence todas as adversidades. Jesus é o Senhor da vida e da história, que acompanha a caminhada da sua igreja, que dá força à sua igreja para vencer todas as dificuldades, que estende a mão aos seus discípulos quando eles estão desanimados e com medo, e que não deixa eles jamais afundarem. Por isso, a fé deve ser mais do que um momento passageiro de entusiasmo. Se for só isso, iremos afundar, à semelhança de Pedro, quando vierem as dificuldades da vida. Fé significa deixar a terra firme para caminhar sobre as ondas no meio da tempestade ou entre as areias movediças do deserto da vida. Fé significa ultrapassar as seguranças humanas e abandonar-se no mistério de Deus, nas mãos de Deus. Isso é fé. Necessitamos de oração para superar a tentação de abandonar Deus. Como rezou Jesus no Getsêmani e como gritou o apóstolo Pedro diante do risco de afundar: Senhor, salva-me. Necessitamos da oração para fazer crescer nossa fé, para ter a certeza de que Deus sempre está perto de nós, presente em sua aparente ausência, mas sempre perto de nós. Ele nos ama e jamais nos abandona. Amém. A todos a minha bênção e um feliz domingo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.